Oi pessoal, muito obrigado por estarem a seguir este novo podcast, o Shift Podcast, e estou muito tocado pelo vosso feedback do primeiro podcast. Nunca pensei que fosse tocar tanta gente, que tanta gente me iria enviar mensagens e também, para ser sincero, não achava que ia ter tantas visualizações. Muito obrigado mesmo, ajudem este podcast a tornar-se melhor, partilhando, subscrevendo o nosso canal, mas sobretudo escrevam na caixa de comentários as coisas que vocês gostariam que eu falasse aqui. Sabem que o objetivo aqui é funcionar um pouco sem guião, tentar ir na autenticidade de uma conversa. Por isso, se vocês querem que eu fale de alguma coisa, de alguma prática de igreja, já tenho algumas agendadas na minha cabeça, mas se forem vocês a propor, eu tenho a certeza que estou a fazer qualquer coisa que vai de encontro àquilo que vocês precisam. Isso é o mais importante, ok? Talvez a memória mais antiga que eu tenho na igreja é de ter o estudo bíblico das crianças e descer, porque a igreja do Porto era uma igreja com 3 andares, ainda é, e descer e ter que entrar dentro da capela, ou seja, dentro do salão de culto, e ver estas portas abrirem-se e ver esta imensa igreja cheia de pessoas e ter vergonha de passar naquele corredor central. Então, o que é que eu fazia como criança? Eu corria. Não porque eu queria brincar ou seja o que for, mas eu corria porque eu queria chegar aos meus pais o mais rápido possível. Não queria ficar ali a fazer a entrada de noiva dentro da igreja. E uma das memórias que eu tenho é de começar a correr e ver assim os braços que se esticavam, daqueles irmãos mais velhos da igreja a dizer: não se corre na igreja, olha a reverência, não se corre na igreja. Não se corre na igreja, não se fala alto na igreja. Nos dias mais 2 não se mexe no telemóvel na igreja. Vamos a falar muito alto aqui no salão, vamos lá para fora. São coisas que certamente tu já ouviste na tua igreja. E é verdade que há muita coisa, e essas são as coisas que eu vou tentar abordar mais aqui no podcast. É a ideia destas coisas que nós não temos nenhuma lei específica na nossa cabeça, nenhuma explicação específica, mas simplesmente fazemos como automatismo. Onde é que na Bíblia está escrito que nós precisamos de ter reverência na igreja? Será que está escrita qualquer coisa? Ou será que isto é mais uma lei inventada por homens? Olha, se tu queres saber, tens que ver este podcast até ao fim. Eu vou ser um pouco mais teórico, porque eu vou precisar de algum apoio de textos da Bíblia, por isso é que tenho aqui o meu computador. Mas, se tu ficares até ao fim, isto vai ficar extremamente prático e, sobretudo, tu vais perceber o que é que a Bíblia diz sobre a reverência e, se calhar, o que é que Deus quer da nossa reverência. Então, acompanha até ao fim para ver todas as coisas que vamos falar. Quando tu pensas na Bíblia, quais são os locais de culto na Bíblia? Quais são as igrejas da época? Normalmente, quando eu faço esta pergunta, as pessoas avançam-me 3 coisas, não é? O templo, a sinagoga e depois a igreja que aparece no livro dos Atos. E será que nestes 3 sítios existia aquilo que nós chamamos de reverência? Ou seja, será que os judeus da época não podiam mexer no telemóvel da época? Será que se alguém começasse a conversar no templo, vinha um sacerdote e dizia: "Oh, atenção, estamos no templo, não se fala assim"? Vamos tentar ver isso, ok? E para isso vou ter que ler alguns versículos, mas espero que tu fiques a perceber melhor toda esta coisa. Embora nós achemos que templo, sinagoga, igreja são sinónimos, são coisas bem diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Então, vamos começar por falar pelo templo, ok? O templo, existiram vários na Bíblia, não vamos entrar aí ao tabernáculo, o templo de Salomão e o templo pós-exílico. E o templo tinha várias funções. E a função principal, ela encontra-se em Êxodo 25:8. O texto diz-nos assim: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Ou seja, o santuário servia para Deus habitar no meio deles. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Deus não habitava no meio deles antes? Ou seja, Deus não estava presente e a partir do momento que eles construíram aquele templo, a tenda, no momento, apareceu Deus em presença. Não, isto é um raciocínio que eu não considero correto, não é? Deus já existia antes, Deus já estava presente antes, mas o facto de criar um templo criou ali uma manifestação visível de que Deus estava presente. Sabes, eu e tu somos pessoas que somos muito visuais, ok? Nós, para acreditarmos, como é que a gente diz em português, não é? Ver para crer, não é? Precisamos de ver uma coisa para poder acreditar nela. E Deus é sensível a isso. Deus chegou a um momento que disse: ok, eu compreendo que é difícil para eles de estar constantemente a falar e a acreditar em coisas que são invisíveis, ok? Então, vocês vão fazer um templo e neste templo eu vou estar presente. E isso vai ser mais fácil para vocês compreenderem quem é Deus. Mas o templo tinha outras funções. Nós, por exemplo,
dizermos que um smartphone é um aparelho que serve para fazer chamadas, é verdade, mas é um pouco redutor, ok? E dizer que o templo é um sítio onde Deus estava presente é também um pouco redutor. Existiam outras funções que o templo tinha. E entre elas, nós temos, por exemplo, o facto de ser um ponto de referência a nível dos pontos cardeais. Como o templo estava orientado de uma determinada maneira, as pessoas, para saberem os pontos cardeais, olhavam para o templo. Essa é uma das funções do templo, por exemplo. Uma coisa que também que muita gente não se lembra é que o templo era um pouco um hospital. Ou seja, os sacerdotes que estavam lá eram as pessoas que podiam fazer um diagnóstico de uma determinada doença. Lembras-te daquele texto no Novo Testamento em que Jesus diz ao leproso para ir até ao templo para que o sacerdote possa analisá-lo? Isso era um pouco também uma função que existia no templo. Claro, era um centro religioso, um ponto de encontro, mas eu acredito que todas estas coisas que nós acabamos de referir aqui são coisas acessórias. A razão principal da existência do templo era destruir o pecado. Ou seja, o templo existia para quê? Para que eu e tu, quando fazíamos alguma coisa que não era acertada, alguma coisa que tínhamos vergonha e que sentíamos remorso de ter feito, aquilo que a Bíblia chama pecado, íamos até lá e fazíamos um sacrifício. E esse sacrifício transferia esse sentimento negativo, esse pecado, para aquele edifício. Okay? Essa é a função principal do templo. Por isso é que eu tenho alguma relutância em dizer que a igreja hoje é um templo, porque nós não fazemos mais isso. Ou seja, na nossa igreja, primeiro, não existe uma presença visível de Deus, como existia na época, no templo, não é? A Shekinah, aquela luz, que era a manifestação de Deus. E, segundamente, nós não transferimos os nossos pecados para a igreja. Isso não acontece hoje. A igreja é um sítio de culto. Por isso, dizer que o parente próximo da igreja de hoje é o templo, eu acho que isso é muito redutor e vai nos levar em caminhos complicados. Um dos caminhos complicados que eu já vi muitas pessoas entrarem é pensarem que, como o parente próximo da igreja é o templo, o parente próximo do pastor é o sacerdote. Não existe nada mais errado do que isto nesse sentido. Um sacerdote é alguém que faz uma ligação entre o céu e a terra. E o pastor não faz ligação entre o céu e a terra, meu amigo. Nós estamos exatamente no mesmo nível, exatamente na mesma condição. Um dia podemos falar daquilo que a Bíblia chama o sacerdócio universal, mas de uma forma simples, o que isso quer dizer é que não existe diferença entre pastores e membros. Claro que há muitos pastores que não gostam de dizer isto, porque tira-lhes um bocado de protagonismo, não é? Dizer, ok, sou exatamente igual aos membros da igreja. Não, eu sou um sacerdote, eu tenho uma conexão com Deus. Uma vez ouvi alguém que dizia, digam ao Samuel para orar pelo seu filho quando ele nascer, porque sendo ele pastor, Deus vai lhe responder de uma forma diferente. E quando eu vi isto eu fiquei assim um bocado arrepiado, porque isso coloca os pastores num patamar que a Bíblia não nos atribui, esse patamar, primeiramente, e onde é que isso nos vai levar, esse raciocínio? Então é mais fácil para mim a vida espiritual, é mais fácil para mim não pecar do que para os outros? Não é um bom raciocínio. Na verdade, os sacerdotes só tinham a função de gerir o templo. Eles nem sequer ensinavam. Eles nem sequer ensinavam. E se calhar ninguém te disse ainda. Se tu fores ver na Bíblia, as pessoas que fazem o ensino são os profetas. Há o profeta Samuel, tem um nome muito giro, que criou a escola de profetas. Mas vamos esquecer esse episódio. Pensem, por exemplo, em 2 de Crónicas 34. Josias, aquele rei jovem que quer fazer uma reforma religiosa e que encontra um rolo da lei. Ou seja, encontrou a Bíblia, né? E olha para aquilo e não sabe como interpretar. Quem é que ele vai encontrar no povo para ajudá-lo a interpretar a Bíblia? Um sacerdote? Não. Um profeta. E, podemos estar a falar sobre isso ainda mais tempo, mas acho que não é o ponto. O ponto mais interessante disso tudo é perceber que o templo não era um local de culto. Isto pode-te chocar, mas eles não iam todos ao sábado ao templo e sentavam-se numas cadeiras e ficavam ali a assistir a uma liturgia. Isso não acontecia. Hein? Isso acontecia quando haviam festas, ok? Quando haviam aquelas festas religiosas, o pessoal ia e tal, e havia uma determinada liturgia. Mas o dia-a-dia do templo não era visto como um sítio de adoração. Então onde é que se praticava a adoração? Samuel, estás a dizer que o templo as pessoas não iam lá para adorar. Então onde é que as pessoas adoravam? As pessoas adoravam nas casas. Há um texto fundador do judaísmo muito forte que diz que o pai de família deveria ser o líder espiritual da casa e que devia ensinar os seus filhos e tal. Essa é a base do culto judaico. É justamente em casa. O pai que conhece um pouco mais, se calhar, que os outros, que conhece a interpretação da Torá e que expõe isso aos seus filhos. Isso era a maneira de viver a espiritualidade no tempo dos judeus.
E existia reverência por causa do momento de culto? Não especialmente, porque como era feito em casa as pessoas estavam à vontade, não é? As pessoas estavam de pantufas ou de pijama, os equivalentes da época, não é? Aquela túnica que já não se usava cá fora. E era assim que eles viviam o momento espiritual, ok? Mas se calhar alguém está a ouvir isto e diz: não, mas o templo, sim, ok, até posso concordar que o templo era um mecanismo de acesso ao perdão, que os sacerdotes não eram pastores e que a devoção e a adoração era vivida no contexto da família. Mas então, e a sinagoga? Porquê é que foram criadas as sinagogas? Quando a gente vê Jesus na sinagoga, é porque eles estavam a adorar na sinagoga. Sim e não. Mais ou menos. Primeiro, sinagoga vem de uma palavra que significa se juntar, ok? Se reunir. E elas aparecem num contexto muito específico. O povo de Israel volta do exílio, tinham voltado a fazer asneiras, e cada vez que faziam asneiras iam para um exílio. Então há uma seita, chamada a seita dos fariseus, que começa a dizer: temos que fazer alterações para nunca mais metermos o nosso pé na idolatria. Okay? E então surge a ideia de criar umas salas onde a cultura judaica possa ser espalhada. As sinagogas não existiam só na Palestina, amigo. As sinagogas existiam de todo o mundo conhecido, na diáspora judaica, ou seja, onde viviam os judeus, existia uma sinagoga. E mais do que um sítio de adoração, porque eu ainda não cheguei lá, mas eu não estou muito de acordo que seja um sítio de adoração, era um centro comunitário. Era um sítio para que os judeus pudessem ir, pudessem conversar na língua deles, pudessem falar das coisas deles, e que a cultura judaica não fosse perdida. Esse é o objetivo de uma sinagoga. Sabias que era na sinagoga que eles faziam os negócios? Eles encontravam-se na sinagoga e sabiam que todos os judeus estavam lá e aproveitavam para discutir dos negócios deles. Uma vez eu fiz uma comparação que se calhar não vai falar muito às pessoas que vivem em Portugal, mas para aqueles que pertencem à diáspora portuguesa, aqueles que são imigrantes, ou se calhar aqueles que não são, que vivem em Portugal, conhecem essa realidade. Por exemplo, eu aqui na Suíça, se formos a Neuchâtel, existem cafés portugueses, ok? O que é que há nesses cafés? Música portuguesa, muitas vezes. Temos nesses cafés os jogos de futebol, temos pastéis de nata, temos um pouco da cultura portuguesa. E as pessoas vão a esses cafés para sentirem um pouquinho do cheiro de Portugal. Ora, as sinagogas serviam a isso. E, evidentemente, dentro da cultura judaica há um lado religioso muito grande. Por isso, lá dentro também se vivia tempos espirituais. Ok? Mas é importante dizer, e eu quero mesmo que tu compreendas isso, na cultura judaica, a sinagoga não é visto como um local sagrado. Há uma coisa sagrada na sinagoga, na verdade, que é o rolo da lei. Isso sim, é sagrado. Mas o sítio em si, o espaço, não é tocado pela presença da lei. Ou seja, as pessoas falavam, levantavam-se, sentavam-se. Por exemplo, há aquele texto que as pessoas conhecem muito de Jesus, quando ele está na sinagoga, Lucas 4,16. Olha só o que é que diz. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Espera aí, alguém tinha-o convidado? Jesus estava na escala, estava lá. Jesus de Nazaré vai pregar no sábado, tal. Não. Justamente na sinagoga não havia esse tipo de prendimentos, esse tipo de peso litúrgico. Ok, é esta pessoa que vai fazer isto, isto e isto. Qualquer pessoa que fosse à sinagoga podia entrar, levantar-se, ler a Bíblia e dizer o que é que ela achava daquele texto. É por isso que nós vamos encontrar os cristãos a frequentar as sinagogas. Porquê? Porque havia tanta liberdade que um cristão podia lá dentro levantar-se, ir à Bíblia, abrir, começar a ler e começar a pregar o cristianismo dentro de uma sinagoga. É por isso que, não sei exatamente a data, mas penso que é meio do segundo século. Lá está, isto é o problema de fazer as coisas assim um bocado freestyle, mas podes procurar, encontras certamente, se escreveres no Google Birkat HaMinim, tu vais descobrir que, mais ou menos a meio do segundo século, há um rabino que vivia em Alexandria, chamado Samuel o Pequeno. Bom, em francês a gente diz Samuel le Petit, deve ser Samuel o Pequeno, que meteu na bênção inicial que ele dava na sinagoga dele uma maldição. Maldito seja todo aquele que segue Jesus o Nazareno. E é a partir do momento que a Birkat HaMinim entra nessa bênção inicial da sinagoga que os cristãos deixam de frequentar as sinagogas porque visivelmente não se sentem mais bem-vindos. Então, sinagoga também não é um sítio em que se pede reverência. Não há compromisso, não há missão, é um lugar de consumação. As pessoas vêm para se consumir uns aos outros, para consumir a cultura judaica, mas não existe aquela coisa de, estás na sinagoga, tens que ter respeito.
existe o respeito da lei, mas isso nós podemos ter o respeito da Bíblia em qualquer sítio. Deixa-me fazer um pequeno parênteses. Isso, que a minha visão é um pouco diferente dos judeus, não é? Porque os judeus consideram que o papel do rolo da lei é sagrado. É por isso que tem aqueles apontadores que é mesmo para nem sequer tocar na lei. Eu não acredito nisso, pessoalmente. Eu, quando era criança, vi várias pessoas a dizer tens o inário em cima da Bíblia. Não, a Bíblia tem que estar sempre em cima. Eu compreendo, é um ensinamento interessante, é uma lição interessante. Mas aquilo que é sagrado na Bíblia é a mensagem, não é o papel, não é a folha em si. Porque senão os nossos smartphones hoje em dia estavam todos santificados, não é? Porque todos temos uma Bíblia dentro do nosso smartphone, não é? A mensagem é que é sagrada. A ideia de que Jesus Cristo morreu por nós, isso aqui é sagrado, mas o papel em si não é sagrado, ok? Então até aí nós não concordamos com a visão que os judeus têm da sinagoga. Finalmente, vai aparecer a Igreja. Eclésia. Não é o programa da TV2 da Igreja Católica. Eclésia é como se diz igreja em grego. Ek, a proposição de movimento de fora para dentro. E kaleo, que dá lesia, quando é conjugado no particípio passado, se não estou em erro, significa chamado. Ou seja, chamado de fora para vir para dentro. Há muita gente que adora esta definição, mas esta definição não é muito correta. Não é porque a gente consegue dividir uma palavra em várias palavras que ela ganha sentido. Às vezes não tem absolutamente nada a ver, não é? E, na verdade, o que eclésia quer dizer? Eclésia significava o nome dos locais em que, na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam para discutir temas, ok? No mesmo nível administrativo. Existia o nome eclésia ligado a instituições administrativas do Estado, ok? E eles vão chamar eclésia àquela que é a nova unidade de reunião. Desculpem que eu estou a pensar em francês e a falar em português, não é? Nova reunião que eles fazem entre crentes chamava-se eclésia, a igreja. E em que contexto é que isso aparece? É interessante de ver, não é? Jesus tinha ressuscitado, Jesus foi ao céu, desceu, quando desceu passou 40 dias a ensinar os discípulos. Depois destes dias ele partiu e disse aos discípulos: meus amigos, agora vocês vão orar e no tempo certo vocês vão receber o Espírito. Passados 10 dias de oração, eles receberam o Espírito Santo e mudaram, os discípulos tornaram-se pessoas diferentes, começaram a pregar e começaram a ir e a pregar e a pregar e a igreja começou-se a desenvolver. Agora, a pergunta que eu te ponho é: como é que tu achas que eles se reuniam? Na Igreja dos Atos, quem era o ancião de igreja? Quem era a tesoureira? Quem é que era o diretor dos jovens? Eles tinham esse sistema? Não, eles não tinham esse sistema. Eles, na verdade, reuniam-se nas casas das pessoas. Ou seja, voltamos ao modelo inicial do judaísmo. De casa em casa, as pessoas juntavam-se e passavam, sobretudo, momentos de oração, mas, novamente, estavam no contexto de uma casa. Existia partilha de comida, as pessoas riam, falavam, não existia aquela coisa da reverência. E aqui temos um pequeno problema, e tu deves estar-te a perguntar: então, como é que a gente passamos das casas das pessoas para a igreja como nós temos hoje? Como é que foi feita essa passagem? Essa passagem acontece um pouco mais tarde. Acontece no ano de 313, quando Constantino vai se converter ao cristianismo e que vai começar a haver cada vez menos adeptos do paganismo. Atenção, isto foi uma coisa que não foi de um dia para o outro, foi a pouco e pouco. E chega uma altura que os líderes romanos da época vão dizer: bom, estes templos pagãos estão vazios, vocês cristãos podiam entrar dentro deles e começar a fazer as vossas coisas lá dentro, começar a fazer a vossa reunião lá dentro. Então as pessoas vão aí sair das casas e vão entrar dentro desses templos. Eu vou tentar meter na edição uma fotografia que eu tirei em Roma, ou então não vou meter fotografia nenhuma que eu tirei em Roma. Vai ver um vídeo que existe no Shift, que se chama O Paganismo na Igreja, algo assim do género. É um dos vídeos que está no canal Shift. E tu vais ver lá, eu fiz um vídeo em Roma a mostrar claramente que estes templos foram transformados em igrejas. Sabes qual é o meu maior problema com esta questão da reverência? É que ela não se encontra em lado nenhum na Bíblia. E eu fico triste porque quando eu olho para as igrejas, eu acho que nós fomos buscar tradições a uma igreja que muitas vezes nós criticamos, não é? Acho que esta ideia da reverência vem um pouquinho da Igreja Católica. Vai a uma Igreja Católica, vai ver como é que as pessoas fazem. Para passarem de um banco para o outro, têm que pousar pelo menos, um joelho no corredor central, para poder passar para o outro lado.
tens de te benzer, não fazes barulho, tens de estar caladinho. E porquê é que existe tudo isso? Porque na teologia católica existe lá à frente um altar, existe um sacrifício que é feito, existe a hóstia onde está presente pelo mistério da Eucaristia Jesus. Esta é a visão que eles têm. Por isso, óbvio, está ali Deus presente e tal, temos que ter reverência. É um pouco o espírito que nós vemos no templo de Israel. O problema é que não existe mais templo, não existe mais sinagoga, e a igreja foi moldada pelos discípulos para ser um pequeno grupo. Um grupo meio que se reúne em casas das pessoas. E nós transformamos a igreja num sítio onde as pessoas não se sentem confortáveis. As pessoas estão cheias de pequenas leis que não lhes impedem de ser autênticas, que as impedem de ser elas mesmas. Fico sempre triste quando vejo uma igreja que, por exemplo, tem dificuldade em bater palmas, porque acham que isso é a adoração da pessoa que está lá à frente ou que isso iria chatear Deus. Tantas regras, tantas coisas que não sei de onde é que vêm e que fazem com que nós não vivemos de uma forma completamente autêntica e realizada aquilo que é a igreja. Óbvio que é difícil mudar as coisas de um dia para o outro. Óbvio que não vamos agora chegar a uma igreja e começar a fazer coisas que vão magoar as pessoas mais idosas, mas eu acredito que nós jovens temos que ter uma atitude de mudança na igreja. A igreja mudará a partir do momento que nós começarmos a veicular determinadas ideias. E quando começarmos a mostrar às pessoas que justamente estas ideias pré-concebidas não têm apoio bíblico, não existe nada escrito, eu acho que se calhar nós vamos conseguir ser mais livres na nossa maneira de adorar e vamos se calhar ter um pouquinho mais de vontade de ir ao fim de semana à igreja. Achas que estas leis não impedem se calhar algumas pessoas de vir à igreja? Achas que estas leis se calhar impedem algumas visitas que entram pela primeira vez numa igreja cristã e que se sentem um pouco fora de contexto, que não sentem aquilo que é a koinonia, ou seja, a comunhão que os primeiros cristãos viviam? Eu pessoalmente acho que nós precisamos de uma grande mudança. Acho que a igreja tem que ser mais um centro comunitário, tem que ser um sítio mais de alegria, um sítio mais de troca de ideias, em que possamos ser autênticos e possamos ser nós mesmos. Bom, era isto que eu queria falar, mais ou menos. Se tu tens sugestões a fazer, deixa-as na caixa de comentários, deixa um grande like e se tu percebeste isto, partilha com os teus amigos. Não interessa a maneira como queres partilhar, mas partilha para que estas ideias possam chegar a outras pessoas. No próximo podcast vamos falar de uma coisa também muito complicada, mas que vai no sentido das roupas, da reverência. Vamos falar sobre a música na igreja, ok? E preparem-se, porque além de pastor, isso também sou músico, não é? Mas pronto, muito obrigado por nos acompanharem, obrigado por todo o amor que senti no último podcast e a gente vê-se no próximo podcast.